Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast do Portal Metrópolis e dessa vez muito especial do ladinho de casa, aqui no Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, no Distrito Federal, para acompanhar o 14º Encontro de Líderes do Sistema Confea, CREA e Mútua. Eu sou a Natália André, jornalista do Portal Metrópolis, e eu vou estar junto contigo por vários encontros, conversando com um montão de lideranças, de especialistas, sobre assuntos como sustentabilidade, COP30, tecnologia, empreendedorismo, claro, engenharia, agronomia, sempre conectando lideranças para gerar soluções. E dessa vez o papo é muito especial porque é com quem organiza, parte da organização desse evento todo. Eu estou falando do presidente do Confea, o Vinícius Marquesi, que vai falar comigo sobre o papel do encontro de líderes e também a importância dos profissionais da engenharia, agronomia e geociências no desenvolvimento do país. Vinícius, muito obrigada pela presença. Obrigado, Nathalie. Obrigado pela parceria mais uma vez, obrigado pela presença. A gente está aqui para tentar fazer com que essa mensagem e tudo que você falou chegue até as pessoas, aos cidadãos e também conectar com os profissionais. Perfeito. Bom, vamos começar então básico, do começo. O que é a reunião de líderes e qual é a importância dela, enfim, para a discussão da engenharia, da agronomia? Bacana, né? Esse é um momento, né, do sistema. Quando a gente fala sistema, Confea, CREA, as mútuas, são termos que são comuns para os profissionais da engenharia, mas para quem não é o órgão, né, a entidade que controla e que fiscaliza o exercício da profissão. O que acontece? Né? Todos os CREAs eles têm as câmaras especializadas da civil, da agronomia, da elétrica, que tem lá o papel realmente de julgar os processos, né? E cada um tem a necessidade ali de alinhar com outros CREAs, porque essa conexão, essa proximidade gera eficiência, né? Então você saber o que um CREA está fazendo, né, de bom, ou o que ele está errando, o outro está fazendo melhor. Então esse planejamento e a necessidade do Confea buscar uma padronização para que o engenheiro que trabalha em um estado não vá em outro estado e tenha diretrizes diferentes, né, essa necessidade gerou essa demanda, gerou esse encontro, né? A gente está no 14º, né, que é o momento onde a gente reúne todas as lideranças, as pessoas que têm funções nos CREAs, né, nesses segmentos, nas entidades de classe, para que eles determinem o planejamento do ano. Para que haja uma padronização e acompanhamento dessa padronização e a busca de maior eficiência. Então, são momentos que acontecem aqui de trabalho, né, que esse trabalho vai impactar na vida dos engenheiros do Brasil inteiro, né, e a ideia realmente é, por meio desse trabalho de hoje, a gente sair daqui desdobrando nos CREAs o que for decidido aqui. Eu imagino também que de troca de informações, né, de cada estado entender como está o próprio estado em relação aos outros, em relação ao Brasil, né, é um país continental, e também para saber o que os outros estão fazendo. Exatamente. Esse momento é exatamente isso, né? Esse planejamento, e aí você passa nos colegiados, que tem aqui do lado a gente tem 27 presidentes de CREA, ou seja, todos os presidentes de CREA estão ali. O que eles estão debatendo, para você ter uma ideia, no momento que eu passei ali? Um único registro para todos os profissionais. Só para exemplificar para vocês, hoje um engenheiro, eu sou do estado de São Paulo, se eu quiser atuar em outro estado, eu preciso tirar um visto profissional. É como se fosse uma autorização, porque os sistemas dos CREAs eles não se conversam. Então vamos fazer aqui uma analogia. É como se você tivesse uma carteira de motorista, você tem, né, você tem habilitada? Dirige? Sim. Tá bom, na hora que você cruzar a fronteira do estado, você entra nesse estado, você precisa avisar, falar assim, tô dirigindo aqui nesse estado. Pô, em 2025 não dá mais pra você avisar que você está dirigindo. Você pega o carro e vai, você atravessa o Brasil inteiro, desde que você seja habilitado. Se você não tem carteira, é problema. Então é isso que a gente está buscando, né? A gente evoluiu muito e a gente apresentou aí o primeiro passo, que é o início, o registro único, ele é o início do fim do visto profissional. O engenheiro ele vai poder atuar de maneira segura, né, de maneira legal em qualquer estado, sem precisar tirar visto nos CREAs. Então isso é uma das coisas que estão sendo debatidas aqui. Muito bom. Bom, em relação ao desenvolvimento do nosso país, Importante. Qual que é a relevância da engenharia? Eu vou perguntar de cada, né, ponto aqui, da agronomia depois e das geociências, mas primeiro da engenharia. Vamos lá, acho que dá para fazer para ser mais objetivo, dá para fazer um apanhado dos três. Na abertura, vocês acompanharam, estava aqui a ministra, a Simone Tebet, né, que é planejamento e orçamento, falando
de logística, né, lá das rotas sul-americanas. Estava o secretário, né, o ministro não pôde vir, mas o secretário lá de políticas agrícolas, ali representando o mapa. Estava o secretário de habitação. Ontem a gente teve uma série de pautas com secretários estaduais, falamos de educação. Mas quando você coloca essas 3 profissões, todos esses projetos, não, Minha Casa Minha Vida, né, você precisa desses 3 profissionais. Quando você fala do agronegócio, você precisa do profissional da agronomia. Quando a Simone, né, a ministra, ela vem aqui e fala de um projeto gigantesco, né, que vai dar mais liberdade para o país para exportar, vai diminuir custo de logística, diminui custo de logística, no final o produto da prateleira do supermercado que a gente vai ficar mais barato, né? Quando a gente fala disso, a gente vê que esse recurso que a gente acompanha, quando você fala de PAC, Minha Casa Minha Vida, ele existe, tá lá, o governo anunciou X milhões de reais para determinado programa nacional, mas a hora que você desce nesse programa, você vê que assim, precisa de projeto, precisa de empresa de engenharia, precisa de profissional. A gente tem profissional, está precisando de mais, os profissionais que a gente tem são bons. Então, esse momento é o momento de a gente aproximar desses projetos para ajudar que eles aconteçam. Para ajudar que o produto lá da prateleira do supermercado ele fique mais barato. Para ajudar que o saneamento básico, que muita gente não tem, ele aconteça, que é o problema que foi aqui pontuado. E aí o Brasil é um país muito diverso, né? Quando a gente fala de desenvolvimento do país, a gente precisa entender a necessidade de cada região. Então, estão todas as lideranças da engenharia, da agronomia e geociências no mesmo lugar. Então, que respeitando as vocações de cada estado, a gente consiga aproximar desses projetos para que eles aconteçam. Então, esse é o apanhado dos 3 segmentos. E é interessante porque aqui a gente vê a iniciativa privada e a pública, né? Sim. E o público também junto. Isso também imagino que seja muito importante para o desenvolvimento do nosso país e das profissões aqui envolvidas, né? Demais. Vamos lá. Aqui você tem pessoas que são atores de mercado, né? São pessoas que a liderança, quando a gente fala de liderança do sistema, ele tem uma função que é uma função que é extra vida particular, vamos dizer assim. Então, você tem um dono de uma empresa de engenharia que presta serviço para o órgão público, que ele é conselheiro de um CREA, que ele está aqui. Aí você tem um secretário de determinada prefeitura, até tem prefeito aqui, tem prefeito, tem vereador. Então, é um público muito diverso e que atua diretamente com engenharia no dia a dia. Quando você traz um ministro, você traz um secretário de um ministério, né, você aproxima demais, você simplifica essa relação, você acaba esclarecendo, você acaba se tornando mais efetivo. Então, esse encontro, além da pauta ordinária que a gente tem, né, o que a gente tem que cumprir, que são aí os ritos, né, tem muita simplificação de relação que pode ajudar muita gente, entendeu? Imagino. E, Vinícius, agora muito em relação à sua posição, né, de presidente do Confea, você passa pelo Brasil todo e aqui nesses encontros você também conversa com gente do Brasil todo. Quais são as questões mais emblemáticas que você percebe que são talvez reclamações parecidas, ou não reclamações, né, mas questões pontuais que mais ou menos o Brasil todo reclama ou precisa melhorar? Depende. Você fala o Brasil todo, você fala população como cidadão, você fala do profissional? Dos profissionais mesmo. Profissional, né? O profissional, ele aponta muito uma distância, às vezes, que ele tem dos conselhos, do sistema. Então, também é um ponto para se destacar aqui no 14º encontro. A gente tem muita gente participando aqui que nunca participou, que a gente trouxe. São pessoas que falam com muitos profissionais, né? Que às vezes a gente chama de influenciadores, eu chamo de profissionais que se comunicam bem, né? A gente quer essas pessoas, primeiro, para ouvir os profissionais e saber o que a gente precisa fazer para atendê-los, né? E para mostrar para eles que isso aqui é uma ferramenta que pode ajudar muito eles. Então, se você olhar, tem muita gente aí com essa função aí hoje e justamente num processo de abertura nosso do Confea, né? A gente quer todo mundo aqui dentro, independente se concorda ou não concorda, a gente quer todo mundo ajudando a construir um sistema melhor que no final para todo mundo. Acho que um ponto que a gente, além dessa distância, que a gente precisa melhorar é a simplificação dessa relação, né? Então, quando a gente apresenta ali o registro único, é o início de uma padronização e de uma simplificação, né? É a famosa desburocratização, né? Que vai depois desdobrar numa RT, que é a anotação de responsabilidade técnica padronizada, numa série de serviços que vai facilitar a vida do profissional. Aí tem bastante coisa. Aí depois é questão de capacitação, né? Mas acho que a simplificação e a distância são 2 pontos que eu destacaria. E tecnologia? Imagino que aqui também são apresentadas, né, tecnologias que estão sendo feitas em várias partes do país.
é também uma grande pauta aqui do Encontro de Líderes, não é? Sim, exatamente. Quando a gente fala desse momento de mudanças climáticas, né, de infraestrutura, de modernização da infraestrutura, de iniciativas inovadoras que têm relação com a engenharia, inteligência artificial, que só se fala nisso nesse momento. Drones, né? Drones, gigantes. Exatamente, no agronegócio. Né? Esse processo de transformação que se dá por meio de inovação e tecnologia, ele está presente aqui. Né? Então é uma pauta que é preocupação nossa. Primeiro, para entender a nossa função também na fiscalização desses serviços, né? Para que eles sejam seguros. Né? E também para trazer isso para perto do profissional, o profissional entender o que está acontecendo para ele se adaptar. Porque o profissional que não se adaptar vai estar fora do mercado e depois vai gerar ali uma relação com os conselhos, com os CREAs, fala, pô, o CREA não faz nada pra gente, pô. Eu falei, não, a gente está trazendo você para próximo do que está acontecendo porque a gente quer que você seja um bom profissional. Então também tem muita inovação, muitas iniciativas que estão acontecendo aqui que tem essa diretriz. O Vinícius é um presidente muito atualizado, muito bem informado, que traz pautas, né, que estão muito discutidas, diversidade, claro, a sustentabilidade, o meio ambiente. A gente já tinha se encontrado, né, num outro momento e a gente já na SOEA, que também faz parte, né? Também é um encontro muito importante de vocês. Mas eu queria te perguntar sobre isso também. A gente continua vendo que a engenharia ainda é muito masculina, né? Mas eu sei que é uma pauta sua, você sempre traz pessoas. Ontem a gente entrevistou a Faida Belo, um episódio advogada, bem bacana. Não só a diversidade do ponto de vista de gênero, mas é de um outro segmento. Das áreas, exatamente. E ela falou muito sobre isso. Ela falou que 20% só da engenharia 19%. No Brasil é feminina, né? Então, você vê já na sua gestão, enfim, que as pessoas estão interessadas em mudar isso, de repente a geração mais nova já está muito mais voltada para isso? A gente tem uma geração diferente, uma geração que lida muito melhor com essa situação. A gente tem uma cultura ruim no país que ela se desdobra na nossa profissão, né, como uma profissão que eu considero machista. Né? E o objetivo de iniciativas como o Programa Mulher, né, trazer a diversidade para cá, é justamente para que mulheres ajudem nessa relação, né? Para que mostre que a engenharia é um segmento profissional que cabe todo mundo, que não comporta mais nenhum tipo de preconceito. Não dá para em 2025 a gente falar disso mais. Né? A gente precisa realmente trazer essa realidade de que mulher ela tem que estar onde ela quiser, né? Ela tem que ter o mérito dela, ela precisa participar. Então o Programa Mulher, que é uma das frentes de trabalho nossa, é composto por mulheres, né? Apesar de eu fazer no papel, Nathalie, eu faço parte lá, eu presido o comitê gestor do Programa Mulher do Confeia. Mas na primeira reunião do ano passado, que foi a primeira que eu participei, eu falei, gente, eu preciso pedir um favor para vocês. Não só por causa de agenda, né? Mas eu me sinto muito mais confortável se vocês tiverem autonomia de vocês fazerem o que vocês quiserem. E entreguei para a conselheira federal na época, a Carmen. Eu falei, Carmen, você toca, você vira a presidente, eu sou de direito, mas você vira presidente de fato. Ela assumiu e foi super bom, iniciativas do Brasil inteiro, os programas amadurecendo, evoluindo, chegando mais próximo das mulheres, chegando mais próximo de quem quer fazer engenharia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse processo ele vai amadurecer cada vez mais e no futuro a gente vai ter esses números equalizados. Né? Se vai ter mais mulher, se vai ter mais homem, eu não sei. Mas com certeza não será um ambiente machista e masculinizado mais, entendeu? Por causa do trabalho que essas mulheres estão fazendo. Muito bom. E um balanço rápido para a gente encerrar do que já aconteceu aqui, do que você já percebeu, das discussões que você já teve aqui. Enfim, sai com um saldo positivo? Sem dúvida, né? Primeiro agradecer São Pedro. Né? A gente estava falando agora há pouco. A gente está fazendo um evento aqui no Mané Garrincha, aqui no estádio, e se chovesse, dificultaria muito a execução do evento e todos os dias São Pedro foi muito parceiro assim com a gente. Então isso é o primeiro ponto, é o saldo positivo, porque foi um risco, pela primeira vez aqui. Pois eu ia te perguntar do lugar, como é que escolhe, enfim. Exato, a gente escolheu aqui porque todo mundo falou que não dava para fazer aqui. Dá para fazer lá? Não dava. Dá para fazer? Não dá, então nós vamos fazer lá. Vamos lá. E aí que São Pedro foi importantíssimo, a gente acabou trazendo um ambiente que é de engenharia pura, né? E o evento aqui para dentro está sendo uma experiência até agora bastante interessante. Desculpa te cortar, mas Fica é maravilhoso a gente
ter a oportunidade de estar dentro do estádio. A gente Viver tá aqui, o estádio, isso, né? As minhas costas, tá aqui a arquibancada, enfim. E é uma baita de um estádio, uma baita de um projeto de engenharia, execução. Como o estádio ele acontece no dia a dia, está sendo bastante interessante. Então o saldo já é positivo por essa entrega, por assim, democratizar esse equipamento, né? Que não é equipamento público, mas ele é interessante. Com relação às discussões, a gente está vendo uma evolução, para cada ano que passa, muito grande, Nathalie, da forma desses líderes, né, dessas pessoas que ocupam essas funções, enxergarem a responsabilidade delas e a vontade de melhorar o sistema como um todo. E aí, trazendo para esse específico, né, eu não tenho dúvida, né, que nos próximos anos, por causa dessas iniciativas, né, dessa democratização, trazer profissional de fora, profissional que às vezes critica o sistema, eu falei, não, vamos lá. Você pode falar o que você quiser, mas pelo menos conheça. Nos próximos anos, a gente vai ter assim, esse resultado impactando a vida das pessoas. Né? Tava tendo um painel muito interessante agora cedo, de cidades inteligentes, trazendo o caso de Barcelona como uma referência para as pessoas que estão aí no dia a dia, lidando com projetos nas prefeituras. Então eu não tenho dúvida que o cara sai daqui hoje, ele volta para a cidade dele, né? Por meio dessa experiência, ele fala assim, eu escutei um negócio lá, eu conheci uma pessoa, eu vou iniciar, e daqui 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a vida de muita gente vai ser transformada por causa disso aqui. Então isso que vale. Muito bom. A gente vai conversar com o Fabrício Renner sobre Conversa, é muito bom. O caso Barcelona é super bom. Tem episódio sobre isso no nosso videocast. Que bom, legal. Dessa vez eu conversei sobre o papel do encontro de líderes e a importância dos profissionais de engenharia, agronomia e geociências no desenvolvimento do país, com o Vinícius Marquesi, o presidente do Confea. Muito obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, a gente está à disposição. E obrigada também à audiência que nos acompanhou aqui nesse bate-papo. Para acompanhar esse bate-papo de novo e os outros, segue a gente nas redes sociais, é tudo @Metrópolis, e também o nosso portal metrópolis.com. E até a próxima.